Essa aula já aconteceu no ao vivo, mas para deixar aqui guardado para vocês, a teoria da unidade 10, equilíbrio ácido-base. Então, primeiro a gente trabalha os conceitos de ácidos e bases de acordo com esses caras. No ensino médio no Brasil, a gente costuma muito trabalhar o conceito de arrênios, mas aqui a gente precisa abrir um pouco o leque, mas são conceitos que se parecem mas a gente precisa ter a correta diferenciação. Então, um ácido para Bronsted-Lowry é aquela substância capaz de ceder um próton, enquanto que a base é aquela substância capaz de aceitar um próton. E aí, há uma formação do par ácido-base conjugado, onde essa base conjugada ou ácido conjugado vai ser um pouco estranho do início para a gente ver, mas é só considerar que eles são, o ácido ou a base conjugados, que eles são o que, entre aspas, sobrou do ácido ou da base de Bronsted-Lowry. Como assim? Exemplo aqui com HCl, ácido clorídrico. Quando ele se hidrolisa, ou seja, reage com água, vai formar o oxônio e sua base conjugada. Então, só esclarecendo aqui, oxônio. O ácido está aqui, oxônio, base conjugada. Quem é a base conjugada? É o que, como eu disse agora há pouco, sobrou do ácido. E, além disso, é aquela espécie que resulta quando o ácido perde um hidrogênio. Uma forma mais culta, né, de dizer o que acabei de falar. E a base? A base é aquela espécie química capaz de aceitar um próton. Aqui nós temos o amoníaco, que quando aceita o próton fica nessa forma assim, que ao reagir com a água vai liberar nessa reação o hidróxido, ou no Brasil hidroxila. Aqui nós temos o íon hidróxido, aqui nós temos o ácido conjugado, que foi aquela espécie química que resultou da base quando ela aceitou um próton. E aí, seguimos. A água. A gente vai ver agora a água se hidrolisando, reagindo com ela mesma e formando íons, oxônio e hidróxido. E aqui vem aquela parte onde, panorama aqui, para você ver, quem estiver assistindo, ver a anotação como um todo. Aqui a gente vai estar vendo como foi possível calcular a constante de equilíbrio da água. Kc, constante de equilíbrio, que no caso da água vamos chamar de Kw, que é o W de water. E aí a fórmula seria essa, que veio de onde? Da constante de equilíbrio. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. E aí, por meio de experimentos químicos que não necessitamos detalhar, por isso aqui representando algum assunto que não precisamos abranger, temos que saber isso sim, que a constante de equilíbrio da água tem esse valor para essa temperatura. E a sua concentração molar é essa. Como foi isso? Experimentos químicos. Para nossas resoluções de UBA 21, basta que saibamos que isso aqui, nem necessariamente os valores, isso aqui vai resultar no valor da constante de equilíbrio da água ou na constante do produto iônico da água, que é de 1 vezes 10 a menos 14. Isso sim vai ser importante para a gente. Por quê? A gente, com esse valor da constante da água, vai ser possível calcular ou mostrar o tipo de solução de acordo com as concentrações de oxônio e de hidróxido. Como? O produto das concentrações molares desses íons tem esse valor. E aí, se for uma solução neutra, as concentrações de ambos serão iguais. Nem vai ser mais ácido nem mais básico o caráter da solução. Logo, para isso acontecer, as concentrações têm que ser de 1 vezes 10 a menos 7 de cada um. Por quê? O produto delas dá 1 vezes 10 a menos 14. E aí nós temos a solução ácida vai ter a concentração de oxônio maior do que a de hidróxido. E a solução básica vai ter a concentração do oxônio menor do que a do hidróxido. Aí estão.
Isso vai resultar no cálculo do pH, potencial hidrogênio iônico, ou potencial de acidez, ou potencial de basicidade, se for o POH, ou em espanhol pH, pOH, que são calculados pelo menos log da concentração do seu respectivo. Se for um pH, menos log da concentração do oxônio. pOH, menos log da concentração de OH-. E aí o que a gente falou agora há pouco de soluções ácidas, básicas e neutras, a gente agora pode também expressar com os números em potencial, em pH ou pOH. Uma solução ácida, ela vai ter maior concentração de oxônio, menor de hidróxido, ou seja, o seu pH vai ser menor que 7 e o seu pOH maior que 7. O pH, o pOH, vai ter uma escala de 1 a 14. 7 é neutro, tá aqui, ó. Quando a solução é neutra, pH igual a pOH, que é igual a 7. A soma deles dá 14, muito importante essa fórmula aqui. E se for em concentração molar, vai ser em 1 vezes 10 a menos 7, na solução neutra. Na ácida, o pH vai ser menor que 7. Na básica, o pOH vai ser menor que 7. Então tá aí também, quem quiser fazer print ou anotar. E agora falamos da força de ácidos e bases. Temos ácidos fortes, ácidos fracos, bases fortes, bases fracas. Por que precisamos saber disso? Em questões do UBA 21, precisaremos em algumas delas fazer a ionização completa ou parcial. Se for uma substância, ácido ou base, se for forte, vai haver uma ionização completa. Se a ionização for completa, o processo é irreversível, ou seja, tem apenas um sentido a reação. Mas se a substância for fraca, então vai ser um eletrólito fraco. Vão se ionizar parcialmente e o processo vai ser reversível, tornando possível uma situação de equilíbrio dinâmico, onde há uma formação e uma reação direta e uma reação inversa. Por isso que é importante saber quem é um ácido forte. São eles: HCl, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Aí vem os oxoácidos, como por exemplo ácido nítrico, ácido sulfúrico. Lembrando que um oxoácido forte é aquele que, quando você subtrai o número de oxigênios do número de hidrogênio, dá 2 ou mais o resultado. E os ácidos fracos são todos os outros demais. E aí, por isso que é importante saber quem são os fortes. Os que não forem fortes, a reação vai ser com equilíbrio dinâmico, onde vai haver a formação do oxônio, a formação da base conjugada e de uma pequena quantidade do íon hidróxido, na ionização de ácido fraco. Numa base forte, quem são as bases fortes? São aquelas bases formadas por metais da família 1A e 2A, onde, sendo forte, vai haver ionização completa e um processo irreversível. Tá aqui 2 exemplos: metal da família 1A, metal da família 2A. E se for uma base fraca? Então a gente vai ter um processo reversível, uma situação de equilíbrio dinâmico, onde, por exemplo, aqui nós temos essa base que, ao hidrolisar, vai formar um ácido conjugado, o ânion hidróxido, e uma pequena quantidade de íons oxônio, que são desprezíveis. Essas quantidades, tanto do oxônio, tanto que nem anotei aqui, e nessa aqui anotei bem pequenininho, porque vai ser desprezível para os nossos cálculos. E aí vem a constante de ionização de ácidos e bases fracos. E aí, seguindo, na verdade, a constante de ionização de ácidos e bases fracos. A substância, o espécie químico, vamos dizer assim, ou a espécie química, enfim, me detalhei demais à toa. Ácido ou base fraco vai ter um processo reversível, onde vai haver a situação de equilíbrio dinâmico, onde poderemos calcular sua constante de equilíbrio, onde essa constante de equilíbrio vai se multiplicar com a concentração molar de água. Resumindo, nós vamos ter uma constante de ionização do ácido, vou saltar aqui um pouco a página, e vamos ter uma constante de ionização da base. Como assim? Isso vai nos ajudar a resolver questões. É como um artifício matemático e químico para resolver questões que a gente não tem todas as informações. Mas se tiver essa constante, se tiver um pH ou pOH, poderemos resolver. E aí,
O que acontece? Temos aqui uma representação genérica. Se fosse calcular a constante de equilíbrio, seria a concentração desse vezes a concentração desse, elevados aos respectivos coeficientes, que no caso é 1, 1, 1 e 1, sobre as concentrações desse aqui e desse, e há uma multiplicação da constante de equilíbrio vezes a concentração molar de água. Isso aqui resulta na constante de acidez. A mesma ideia vai ser aplicada na constante de basicidade. E por que tudo isso? Porque serão formas que nos ajudarão a resolver as questões de equilíbrio ácido-base da unidade 10.